Olá, bem-vindo ao programa Livros que Iluminam, que hoje se dedica a esse romance aqui, Ave Cristo, narrado pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier. Quem vai conversar conosco sobre esse livro é Wagner Paixão. A parceria entre o médium Francisco Cândido Xavier e o Espírito Emmanuel traz à luz a história de Quinto Varro e Tassiano, almas ligadas por várias reencarnações que se reencontram no terceiro século do cristianismo, na região controlada pelo Império Romano. Como exemplo de simplicidade, confiança e amor, os pioneiros da Boa Nova entregaram-se ao serviço do Cristo, tendo como sustento apenas sua poderosa e inquebrantável fé. Uma comovente narrativa que mostra quanto pode realizar o verdadeiro amor em suas manifestações de solidariedade a bem das criaturas humanas. Wagner, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Ave Cristo, né? Aquela famosa saudação romana, né? Ave César, dito alguém muito mais merecedor, né? Nos conte sobre esse livro que, na verdade, faz parte de um conjunto de narrativas, um conjunto de romances psicografados por Chico Xavier e narrados por Emmanuel. O Lincoln, para nós, é uma grande alegria poder compartilhar de um programa que enaltece a nossa doutrina, os valores espirituais que nos chegaram pela mediunidade missionária de nosso Chico. O Ave Cristo, ele realmente faz parte de um conjunto de obras romanceadas que Emmanuel trouxe para o mundo e que noticiam o cristianismo primitivo. Se nós tivemos o há 2000 anos assinalando a presença do Mestre, nós tivemos 50 anos depois demonstrando o período dos apóstolos, de ação dos apóstolos. O Ave Cristo, ele se dá num período chamado pós-apostólico, quando nós vamos ver os discípulos dos discípulos do Mestre atuando. E ele vai criar toda uma moldura para noticiar o que acontecia naquela época. É um livro extremamente rico. Já é o terceiro século do cristianismo, né? Exatamente, é o ano 230, por aí. Já é aquele momento em que ele começa a se enraizar de maneira mais forte, inclusive no grande Império Romano, né? Apesar de ainda ser muito perseguido. Exatamente, a perseguição sempre existiu, desde o início, e ela vai perdurar por mais tempo. Nós vamos observar que o cristianismo entra na alma do povo, e grandes líderes espirituais surgem do povo, sucedendo os apóstolos que se notabilizaram no seu tempo. E com aquelas tradições todas, no caso, por exemplo, o Ave Cristo, ele foca muito as tradições de João Evangelista, que trabalhou na Ásia. Então nós vamos perceber que Policarpo de Esmirna é um dos elementos que recebe de João e que lega à posteridade. Então nós temos toda uma tradição narrada de como o cristianismo chegou naquela região da Gália Lugdunense. Qual que é, digamos assim, todo romance tem uma história principal, né? Um fio narrativo, um fio condutor. Qual é a história base de Ave Cristo? O Emmanuel construiu todo o panorama do cristianismo que ganhava os corações a partir da história de Quinto Varro e Tassiano. Quinto Varro, um espírito já notabilizado pelo seu esforço, adentrando as linhas do cristianismo autêntico, já tinha dado sua vida pelo Cristo no martírio, e no mundo espiritual ele pede 100 anos, na verdade ele recebe 100 anos, ele pede um tempo para poder cuidar do seu filho Tassiano, que era um espírito ainda muito atormentado e que gozava, zombava e fazia parte daqueles morticínios da época, exatamente porque não conseguia compreender a altura moral da proposta de Jesus no seu Evangelho. Então ele ganha esse tempo e toda a história, toda a trama se passa em torno do resgate desse espírito, que é o Tassiano. Cristo é o sol espiritual dos nossos destinos. Agora, todos esses romances que você citou, inclusive o Ave Cristo,
há 2000 anos, 50 anos depois, e o próprio, tem um quê de autobiográfico por parte de Emmanuel, né? Ele participa. Desse núcleo, né? Exatamente. Se nós identificamos, até com informações do benfeitor, sua existência como senador Públio Lentulus, nós vamos ver depois ele como escravo Nestório, uns 50 anos depois, e aqui no Ave Cristo ele comparece como Basílio, o afinador de instrumentos, né, que cria uma filha que ele acha numa charneca, e tem toda uma trama muito especial aí. Nesse livro nós temos não só a presença dele, mas como de vários benfeitores que hoje enobrecem a memória do Espiritismo, como Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, o Arnaldo Rocha, né, que desencarnou há pouco tempo, que é a personagem central, Tassiano, com documentos que o Chico deixou escrito, né, sobre isso. Mas temos também o Honório Abreu, que trabalhou na União Espírita Mineira, e vários outros expoentes do Espiritismo. Que mostra que um conjunto de espíritos que está atuando em conjunto e atuando pelo bem já há um bom tempo, né? Muitos séculos. Há muitos séculos, né? A gente nota até o estudo do perfil psicológico, porque nós pegamos, por exemplo, a verve muito leal e muito positiva. O Arnaldo, nesta existência, ele se converte a partir do esforço de Meimei. Ele foi esposo do espírito Meimei. E Meimei, naquela época, era Blandina, sua filha. Então a Blandina do livro Ave Cristo, ela é conhecida assim no mundo espiritual. Está no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. Aquela Blandina é o espírito Meimei, é como ela é conhecida no mundo espiritual. Meimei é um termo que ela usava para se comunicar com o marido. E ficou conhecida assim no meio espírita graças à intermediação do Chico, que também estava na época do Ave muito Cristo, doce, né? Inclusive na leitura Exatamente. Dos seus textos. Porque o Chico, na condição de Lívia, no livro Filha do Basílio, e a gente nota a relação pai e filha ali, muito próxima do que hoje é uma realidade, o benfeitor, guia espiritual, paternal e o médium trabalhando, a gente vê as ligações do tempo, que foi informação que ele próprio deu, né? Que a ligação dele se perdia nos tempos, na noite dos tempos. E nós vemos, por exemplo, essa facilidade de intermediar a Blandina, porque na época a Lívia maternou Blandina, se tornou uma espécie de mãe espiritual dela. Tanto quanto Basílio foi uma espécie de pai, tanto para Blandina, um avô para Blandina, quanto um pai para o Tassiano. Bom, um conjunto de histórias que precisa ser conhecido. Eu acho que mais e mais coisas vão ser conhecidas a partir de agora. Quero que você fale mais sobre isso no próximo bloco, como quero que você fale também da importância desse desenho do perfil psicológico muito minucioso que o Emmanuel faz em suas obras, mas é logo depois do intervalo, só um instantinho, é rapidinho, a gente já volta. É o romance da redenção de uma alma, mas que fala ao nosso coração também no nosso processo de esclarecimento e mudança. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, hoje conhecendo mais a fundo este livro, o romance Ave Cristo, ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier. E é Wagner Paixão quem conversa conosco sobre esse livro. No primeiro bloco, Wagner, você fez um resumo das várias histórias que acabam se encontrando, dos vários personagens que acabam se encontrando mais uma vez nesse romance Ave Cristo, personagens que conviveram conosco muito recentemente, que eram do círculo de espíritos próximos ao médium Chico Xavier e ao espírito Emmanuel. E aí você mencionou algo que era o perfil psicológico de cada um desses personagens, descrito de maneira muito minuciosa, inclusive permitindo identificar esses mesmos espíritos em cada uma das obras e até nas encarnações mais recentes. Por que esse cuidado, essa cautela, essa minúcia com que Emmanuel descreve os personagens, os aspectos psicológicos? A gente nota que o benfeitor, que domina magistralmente a história da nossa terra, das civilizações, tanto quanto conhece profundamente a estrutura psicológica do ser humano, ele retrata nessa obra não somente companheiros de trabalho, como ele próprio, que continua no cristianismo, agora o Consolador prometido, restaurando as verdades para que a humanidade possa ter um rumo efetivo na regeneração, mas ele trabalha também as mazelas humanas. Então, se nós identificamos, por exemplo, um perfil psicológico dele próprio como Basílio, um filósofo, afinador de instrumentos, nós vamos ver o Corvino velho, que retrata o Bezerra de Menezes,
que é nosso patrono da unificação, um baluarte no meio espírita, a bondade em pessoa, aquelas características já naquela época, quando ele fora assassinado dentro do barco, ensejando a Quinto Varro mudar de nome e poder começar uma vida nova, se preparando para encaminhar seu filho Tassiano, espiritualmente falando. Nós vamos ver também o escravo Rufo, né, que o Chico revelou ser uma das reencarnações de Eurípides Barçanufo. Nós vamos ver inúmeras personagens que conviveram conosco no nosso movimento, mas também as mazelas das mulheres e dos homens atados ainda ao convencionalismo humano, mundano. Nós vamos ver, por exemplo, o estudo profundo de como uma criatura alcança a loucura, perverte o campo da mente, exatamente porque foge dos valores, dos princípios morais que a consciência já dita. Então, o Emmanuel ele monta um painel nessa obra e, acima de tudo, ele mostra a força do cristianismo como consolo para as almas que não encontravam campo nem realização neste mundo, o que não mudou muito. Nós temos um progresso aí do pensamento, temos progresso da tecnologia, mas em aspecto moral nós estamos vivendo ainda as misérias encontradas naquele período de decadência do Império Romano. Há chamamentos do Senhor em toda parte. Em resumo, não está completamente afastado do risco que se viveu, por exemplo, nessa época, de termos desvirtuamentos dessa mensagem bonita e principalmente desse trabalho bonito que precisa ser feito. Absolutamente não. Porque nós ainda somos muito vulneráveis com relação ao nosso passado. A doutrina espírita é uma ciência e o livro, se ele mostra fatos históricos, fastos da nossa história, nós vamos compreender que o livro é moldura, uma prática que pode existir ainda hoje em função da fragilidade de nossas almas. Não é à toa que essa história é recontada. É claro que não. Quando o Emmanuel teve esse projeto chancelado por Jesus, porque isso não vem à toa. Um missionário como Chico, um benfeitor como Emmanuel, que na verdade contava com uma pleiade de espíritos, ele coordenava uma pleiade de espíritos, né? No mundo espiritual, ele revive a proposta do Evangelho em essencialidade, porque as chaves espíritas estão aí para adentrar essa porta, que é uma porta estreita, mas mostrando como a nossa fé hoje ela é bem fundamentada, é uma fé raciocinada, é uma fé sensata. Então, quando nós observamos esse cortejo de obras trazendo para nós os relatos históricos do cristianismo nascente e o que eles viveram no âmago do seu ser, em conjunto, nós temos ali um incentivo. Não repitam as ilusões das religiões formalistas, das religiões sem Deus, das religiões que perseguem política humana. Em que a forma acaba suplantando Sufoca o conteúdo. O fundo. Exatamente. Bom, como nós nos estendemos um pouquinho demais no primeiro bloco, eu vou fazer o intervalo agora e a gente volta no terceiro bloco conversando sobre os dois colaboradores fundamentais dessa obra, né? O espírito Emmanuel, que constrói a narrativa, inclusive, como você já nos disse, acompanhado de uma série de outros trabalhadores que ajudam nesse processo, e a grande figura Francisco Cândido Xavier, que você também conheceu. Mas é só um instante, já voltamos. Na obra psicográfica monumental de Emmanuel, através de Chico Xavier, destaca-se Ave Cristo, que é um romance histórico pelo qual Emmanuel relata os personagens que viveram com ele nesse período do cristianismo primitivo. Então, Ave Cristo é um convite à nossa reflexão espiritual sobre a história do cristianismo primitivo. Bem-vindo de volta ao programa Livros que Iluminam. Chegamos à nossa terceira parte, conversando com Wagner Paixão sobre Ave Cristo, um romance ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier. Eu quero que a gente fale desses dois personagens que também estão no livro, apesar de a gente não tomar conhecimento disso logo de imediato, né? Pelo menos o próprio Chico. Mas antes, eu queria que você contextualizasse o momento em que surge a obra, porque muita gente que talvez não conheça a obra acha que seja algo recente da produção do Chico, e não é, né? Algo ali do auge da sua produção na década de 50. Né? Na década de 50, o Chico ainda lutava muito com a ausência do seu irmão José Xavier, porque desde a morte de José Xavier, Chico ficou sem reunião mediúnica. E diante daqueles obsidiados que chegavam no Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, e diante das necessidades espirituais inumeráveis, ele sentia falta de um companheiro leal, sério, que amasse a doutrina e que pudesse responder
pelo seu trabalho mediúnico junto a outros médiuns que existiam ali em potencial. Foi quando aconteceu o encontro dele ao final da década de 40, começo da de 50. Arnaldo esbarra no Chico numa avenida de Belo Horizonte e quase desmonta o Chico no chão, cai pasta, cai os pertences e começou uma chuva. E ele, o Chico, o reconhece, fala de Meimei, né? E mostra para ele que ele sabia que ele tinha na carteira um retratinho da Meimei, fala que era o dia do aniversário dela, isso tudo sem conhecer Arnaldo. E aí começa uma relação que duraria muitas décadas, uma relação de amor, que era retomada, porque é uma relação de carinho, vinha de outras vidas. Ele inclusive narra a relação com o Chico de uma maneira muito carinhosa. Muito, muito, eram muito próximos, eram confidentes um do outro. E isso graças às existências anteriores. Então Arnaldo resolve, depois de 2 anos de insistência do Chico, de se converter ao espiritismo, de estudar seriamente o espiritismo e de comparecer regularmente. Ele estava disponível, ele não tinha esposa, estava viúvo, estava acabado depois da desencarnação de Meimei, que foi muito trágica e era o amor da vida dele. Então ele começou a partilhar da intimidade do Chico. Ele dormia na casa do Chico, em Pedro Leopoldo, dias que ele tinha disponibilidade do trabalho. E ele então, enfim, aceitou, depois de um ultimato de Emmanuel através de Chico, em que ele comanda o trabalho e fala com ele que a voz que comandou a morte de muita gente deveria hoje estar a serviço do resgate delas. Então, depois desse apelo, ele assume e funda o Grupo Meimei. E é nessa época que começam então as reminiscências de Chico Xavier sobre o período em que eles viveram, que foi tão marcante, porque é o período em que Tassiano se converte ao cristianismo. E ali é um marco na história dele. O Chico começa a lembrar, porque partilhou da história, e ela vai ser narrada por Emmanuel com requintes de detalhes, né? Nós temos então, a partir daí, a formação desse romance, que começa com as reminiscências do Chico. Em seguida, o Emmanuel entendeu que ele já tinha lembrado o que ele precisava, ambientou psiquicamente, outros companheiros surgiram e ele começa a produzir o livro. Hoje, como outrora, na organização social em decadência, Jesus avança no mundo, restaurando a esperança e a fraternidade, para que o santuário do amor seja reconstituído em seus legítimos fundamentos. Bom, se para cada um de nós a leitura de um livro como esse já é emocionante, eu imagino que para você tenha um gosto pessoal pela relação, pela proximidade que você estabeleceu com os personagens. A gente percebe inclusive uma emoção quando você cita e exalta esses personagens. Tem alguma passagem, tem algum gostinho especial no livro que você gostaria de relatar para a gente? Existem vários momentos, mas ao final do livro nós temos ali um encontro muito especial, porque é quando o Tassiano, depois de uma trama muito bem urdida, e que a gente vai entender que diz respeito ao passado, tanto é que o título do capítulo é Expiação, Resgate, etc. O Emmanuel sabe definir bem as coisas. Então o Tassiano, ele é levado por acaso a uma região, passeando com Blandina, sua filha, que é o espírito Meimei. Na época ela era filha. E quando ele chega em Nápoles, hoje Neápolis, aquela época, ele para e ele vai a uma padaria para comprar guloseimas para Blandina, que era uma menina de 7 a 8 anos. E é quando se cumpre uma profecia que a menina Blandina ouviu do Basílio desencarnado, porque começa a desabrochar a mediunidade, a infância, né, favorece. Eles ficavam tão tristes pelos acontecimentos, não dá para contar tudo aqui, em que o avô manda dizer para Tassiano assim: quando você ouvir o hino às estrelas, vocês se reencontrarão de novo. Porque o Tassiano reencontraria Lívia, que é a reencarnação do Chico, e que tinha sido uma espécie de tutora espiritual, educadora de Blandina por algum tempo, ali em Lyon. Mas uma trama leva para longe, ela fica cega e vai trabalhar numa padaria. E é lá nessa padaria que eles ouvem o hino não pela boca de Lívia, mas pela boca de um menino, que era o Quinto Celso. O Quinto Varro já havia desencarnado. E ele reencontra de novo o pai na pessoa desse Quinto Celso. Então a profecia se cumpre e ali nós temos um encontro maravilhoso, porque ele vai ver Lívia, que é essa reencarnação do Chico, já definhando com tuberculose. Estava nos estertores da morte. E é um reencontro lindo.
A partir dali, nós vamos ver um outro encontro, que é o encontro com um trabalhador do Evangelho encaminhado pela igreja de Lyon, que é exatamente o Érato Marcelino, que é a reencarnação de Honório Abreu, no passado, que fora presidente da União. E o Chico é que narrou toda essa história, porque eles trabalhavam pelo Evangelho já. E na União, trabalhando pelo Evangelho, o Chico, um dia, na década de 50, quando o Honório já tinha o trabalho do estudo do Evangelho minucioso, ele falou para Arnaldo Rocha e Enio Santos: você não, Enio, mas o Arnaldo vai conviver muito com ele, porque vocês não se lembram dele? Aí ele situa o Honório na história do Ave Cristo, que tinha sido esse expoente do Evangelho. Então é um momento muito marcante para nós, que vivemos essa história com a União, com o Arnaldo, né, com o Honório Abreu e com outros companheiros tão... E todos esses exemplos, o nosso tempo inclusive já acabou, mas só para a gente amarrar esse finalzinho, tudo isso acaba sendo uma exemplificação muito forte, né? Muito presente, muito cotidiana, acho que, e aí acaba arrastando, nos levando a ter certeza dessas relações intertemporais, interespirituais. Então, ao fim e ao cabo, é esse o grande propósito das obras, né? Trazer para a realidade. O Espírito é tudo. A matéria nada é. Ela é instrumento do Espírito. Nós temos que lembrar disso sempre, para não nos escravizar a sistemas que passam, sempre passam. Bom, eu conversaria muito mais tempo sobre a obra e sobre todos esses personagens maravilhosos que você narrou e exaltou, mas infelizmente o nosso tempo acabou, então fica para quem está nos assistindo esse gostinho de quero mais, de conhecer esses personagens lendo Ave Cristo, de Francisco Cândido Xavier, narrado pelo Espírito Emmanuel. Agradeço muitíssimo mais uma vez a você, Wagner Paixão, por ter nos dedicado esse tempo falando sobre uma das muitas parcerias de Emmanuel e Chico Xavier. Muito obrigado. Nossa, muito obrigado. Nós nos encontramos numa próxima edição do programa Livros que Iluminam. Até lá.